Para uma experiência imersiva em melhor qualidade de áudio, use fones de ouvido. Você está ouvindo Rádio Monitor, informação sem rodeios. A seguir, Monitor Antológico. Episódio 2, A Liberdade Não Tem Idade. Autoria, Bárbara Carone. Sônia sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas com os olhos que diziam mais do que qualquer frase poderia expressar. A vida lhe deu muitas lutas, mas também a força para superá-las. Desde a morte do marido, ela se viu cada vez mais sozinha, vivendo em um mundo onde a solidão parecia ser a sua única companhia. Mas foi naquele vazio que começou a encontrar algo que até então desconhecia. A mulher que havia sido antes da mãe precisar dela, antes de o tempo com seu peso insustentável começar a arrastar suas energias. Quando a dor de perder o marido se tornou insuportável, Sônia sabia que mais uma vez a solidão se tornaria sua companheira. Porém, foi nesse vazio que ela começou a redescobrir a mulher que havia se perdido tanto tempo atrás. Sônia dedicou-se à sua mãe com a devoção de quem tem o dever de cuidar. Mas o que começou como um gesto de amor incondicional logo se tornou um fardo difícil de carregar. Ela viu sua mãe se perder nas névoas da doença, esquecendo os próprios filhos, as histórias antigas e as risadas que uma vez preenchiam a casa. Antes de se esquecer, sua mãe costumava rir com força ao contar histórias sobre sua juventude, com olhos que reluziam como se ainda fosse aquela jovem cheia de sonhos. Sônia, às vezes, tentava imaginá-la assim, antes da doença, e quase podia ouvir a sua risada ecoando pela casa, como um eco da mulher que ela tinha sido. Mas o tempo fez sua marca, e a fragilidade da mãe começou a consumir o que restava de seus próprios sonhos. A jovem mulher, cheia de vida e possibilidades, aos poucos foi desaparecendo no abismo da responsabilidade, da perda e da falta de liberdade. Quando a doença de sua mãe atingiu o ápice, Sônia se viu diante de uma escolha difícil: seguir o caminho que a vida lhe impusera ou buscar finalmente a sua própria liberdade. A hesitação foi enorme. Como seria abandonar aquela mulher que sempre foi o seu apoio, sua raiz e razão de existir? Mas também sabia que a liberdade que tanto sonhara não viria sem sacrifícios, e assim pensou: eu não posso mais viver apenas para ela. Com o peito apertado de uma dor que não sabia se chamava culpa ou necessidade. Ela sentiu então uma imensa saudade de si mesma, da mulher que deixara para trás, de uma vida em que seus próprios desejos e vontades tinham um lugar, mas não podia deixar de sentir o peso da culpa, como se afastar fosse uma traição, uma rendição. A liberdade lhe parecia tão distante, tão impossível de alcançar. Mas a verdade é que, ao longo dos anos, o peso da responsabilidade a sufocava de tal forma que ela mal reconhecia a pessoa que era. Toda manhã, Sônia colocava a xícara de café sobre a mesa e, quando observava a fumaça subir, sentia uma leveza em seu corpo, como se cada gole fosse a aproximando um pouco mais da mulher que ela sempre quis ser. Era uma escolha, um pequeno gesto diário de pertencimento à sua própria vida. E foi isso que fez-a perceber que a liberdade não viria de um grande gesto, mas de uma série de escolhas, feitas uma a uma. Aos poucos, ela começou a entender que, ao liberar a mãe e finalmente escolher a si mesma, estava, na verdade, se libertando de uma vida que não mais lhe pertencia. O silêncio que antes a amedrontava, hoje parecia preenchê-la com algo que nunca soubera nomear. Não era apenas a ausência de barulho, mas o espaço de respiração, o fôlego de um novo começo. A vida de Sônia foi uma busca incansável entre o apego e a libertação. Ela entendeu finalmente que não existem pontos finais, apenas capítulos que se sucedem. Cada passo, cada dor
Cada perda foi essencial para que ela alcançasse a liberdade que não sabia que merecia. Ela sorriu para o futuro, sabendo que no fim, o mais importante não era o que ela havia perdido, mas o que ela ainda podia conquistar.